aí, vai, fala comigo. Nós temos batalha, meu irmão. Todo dia nós temos gigante para derrubar, inimigo para destruir. Todo dia nós temos que ter uma bazuca espiritual aí para matar os inimigos. E hoje Deus vai te preparar para você alcançar esse lugar chamado vitória do Senhor. Deus já te deu essa vitória e nós vamos hoje entrar no ringue para vencer, ok? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Você que nos assiste aí pelo YouTube, estamos no YouTube, Paulinho? YouTube, rede social, Instagram, beijo no coração, prazer ter você conosco, estar aí na sua casa, é uma honra. E eu sei que Deus vai falar com você no nome de Jesus. Será que a Duda está assistindo a gente, Rose? Dudinha, se você estiver nos assistindo, nós te amamos, essa igreja te ama e você é uma profeta desta geração. Beijo! Duda é a filha da pastora Rose, que de sexta para sábado teve um problema bem sério, foi para UTI. Ela passou pelo vale da sombra e da morte, mas hoje Deus deu a vitória e ela já está, no quarto, já saiu do quadro de risco. E depois ela e a pastora Rose vão contar esse testemunho. Nós vamos fazer um culto de ação de graças para celebrar essa vitória. Efésios capítulo 6, versículo 12, aleluia, nos diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém. Pai, fala conosco. Precisamos ouvir tua voz. Queremos, ó Pai, desejamos, assim como as costas anseiam por águas, assim o nosso espírito, assim a nossa alma deseja o Senhor. E nós queremos, ó Pai, uma visitação especial nessa noite. Nós queremos que o Senhor faça algo nesse lugar, aonde fique muito claro para cada um o teu poder, a tua majestade e o teu sim dos céus. Pai, vem falar ao nosso coração, pois nós estamos aqui desejosos por isso. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seja bem-vindo, Abba Pai. Paizinho querido para os íntimos, papai. Seja muito bem-vindo nesse lugar. Opera em nós e através de nós. Hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Você já deu uma boa noite para quem está aí do seu lado, não é? Já falou com ele, já deu um hello, um good night. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual. E mais precisamente eu estou trazendo a mensagem do livro da Dana de Silva, que fala sobre sabedoria para a batalha. Se você não tem esse livro, você precisa comprar. Fala com a Lorena no final e pede a ela para ela reservar um para você. Esse livro é fantástico. E ontem eu estava pedindo a Deus uma direção. Que palavra trazer hoje? Deus me trouxe claramente essa mensagem aqui. E eu sei que há um propósito. Deus já falou muito nos 2 cultos anteriores. E eu sei que Ele vai encerrar essa noite com chave de ouro. E nós vamos celebrar a nossa vitória. Vamos entender um pouquinho sobre esse mundo de batalhas, não é? Todos nós enfrentamos batalhas na nossa jornada. Todos nós, na nossa caminhada de vida, na nossa jornada de vida, nós passamos por esse lugar de guerras, nós passamos por esse lugar, estreito, esse lugar de desafios, esse lugar onde nós muitas vezes somos tentados a nos encher de medo, de pavor, de inseguranças. Esse não é um bom lugar, mas é um lugar que ele é contínuo na nossa vida. Porque nós vencemos hoje uma batalha e nós ficamos felizes e celebramos, mas depois vem outra e depois vem outra, em áreas diferentes, mas nós sempre vamos ter batalhas para vencer e para lutar, para guerrear.
Só que nós precisamos entender sobre batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual, pastora? É uma guerra invisível entre o bem e o mal. É uma batalha que muitas vezes nós travamos e ela não está nessa terra, ele não está aqui, nesse primeiro céu, mas ela está no lugar celestial, ela está no reino espiritual e nós precisamos ir a esse lugar. Nós precisamos entender, queridos, que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou com autoridade. Deus nos deu a autoridade. Quando Deus cria todas as coisas, Ele diz que Ele então coloca o homem para governar aquele lugar. O Senhor estava entregando o governo e a autoridade no lugar, na mão do homem. Mas quando Adão e Eva pecam, essa autoridade ela foi transferida para o inimigo. Ela foi dada ao inimigo, ela foi dada uma legalidade para o inimigo. E durante muito tempo o inimigo, ele usou disso para subjugar as pessoas, para trazer às pessoas esse medo, esse pavor, esse lugar que você acha que não vai vencer, esse lugar que você acha que as coisas não vão acontecer. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Quem aqui gosta de boa notícia? Diga, eu gosto de boa notícia. Eu quero te dizer que quando Jesus foi à cruz do Calvário, e quando ali Ele morreu por nós, e o seu sangue verteu, e Ele disse está consumado, naquele momento Jesus estava dizendo, a autoridade está voltando para os filhos de Deus. Agora Satanás não tem mais poder sobre vocês, agora ele não tem mais autoridade sobre vocês, agora os filhos de Deus vão voltar a reinar, eles vão voltar a ter autoridade, eles vão voltar a ter essa posição de vitoriosos. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu a vitória por completo. Só que qual é o nosso desafio? Qual é a grande estratégia do inimigo? É fazer com que eu e você continue pensando que Ele é maior que nós. É fazer com que eu e você caminhemos, por esse lugar de medo, de pavor, de insegurança, de achar que a gente não vai conseguir, de achar que a gente não pode, de achar que a gente é menor. Muitas vezes, queridos, nós estamos nesse lugar, porque nós achamos que o inimigo ainda é maior que nós. Nós achamos que ele tem esse poder de nos paralisar. Quantas vezes a gente encontra cristãos que estão se comportando como se o diabo fosse vencer, como se ele fosse maior, e ele não é. Nós precisamos entender que é uma luta sim. João 10:10 nos diz o quê? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. É uma batalha. Todos os dias o inimigo quer nos paralisar. Todos os dias ele tem uma afronta sobre nós. Todos os dias ele tem um levante sobre nós. Porque ele quer realmente isso. Ele quer fazer com que você acredite que a força dele é maior do que a força de Deus. Ele quer que você acredite que ele tem um poder que ele não tem. Mas somos nós que vamos ter que enquadrar ele. Somos nós que vamos ter que colocá-lo no lugar certo. Somos nós que vamos ter que nos posicionarmos debaixo de uma autoridade espiritual que nos foi dada. Somos nós. Então eu não sei qual é a batalha que você está vivendo. Eu não sei qual é o seu campo de batalha. Tem pessoas aqui que têm uma batalha na sua família, que está vivendo uma batalha na sua vida profissional, está vivendo a batalha talvez na sua vida financeira, está vivendo uma batalha no seu interior, porque talvez essas sejam as maiores de todas. São aquelas coisas que acontecem dentro de nós, são as nossas dúvidas, as nossas inquietações, os nossos porquês, os nossos paraquês. Mas eu quero te dar mais uma boa notícia nessa noite, que você está do lado certo. Você está do lado do Deus Todo-Poderoso. Você está do lado do grande eu sou. Você está no time certo. Você está no time que já venceu todas as batalhas, como a canção que nós acabamos de cantar.
E eu quero falar com você hoje sobre os 3 níveis de batalhas que nós enfrentamos. Nós enfrentamos uma batalha naquilo que nós chamamos de primeiro céu. O que é o primeiro céu, pastora? O primeiro céu é aquele lugar aonde nós podemos ver, é o reino visível. É aquilo que você enxerga. É aquilo que está acontecendo à sua volta. É aquilo que você pode ver, que você pode tocar. Há batalhas nesse primeiro céu. A maioria de nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não se atente tanto a esse lugar. A maioria de nós precisamos cuidar para que a gente não gaste tanta força nesse lugar do primeiro céu. O primeiro céu é onde você é confrontado pelo seu irmão. É onde você é perseguido por alguém. É onde você é atacado na sua identidade, nas suas crenças. É a dívida, são os boletos. É aquilo que você está vendo que está te assustando. São aquelas circunstâncias que vêm sobre você e que te deixam tantas vezes apavorado. Talvez você esteja até tomando remédio por conta de algum problema que você está vivendo. Um problema de ordem emocional, por exemplo. Quantas pessoas estão tomando ansiolíticos por conta de um problema familiar, por conta de uma situação pontual que ela está vivendo? Ou seja, ela está tanto olhando para esse primeiro céu, para esse lugar de batalha, que ela não consegue avançar, que ela não consegue expandir, que ela não consegue ir além, porque ela está focando tanto a energia dela nisso. Esse é um lugar que nós temos que sair rápido. Você não pode dar tanta atenção assim a essas coisas. Você não pode gastar tanta energia com coisas tão tolas e tão pequenas. Tem gente que porque alguém falou algo para ela que ela não gostou, ela passa um mês desajustada. Ela passa o mês desequilibrada. Toda hora ela fica repetindo: olha, você viu lá, fulano falou aquilo. Sabe, ela não vira a página, ela não roda, não faz a roda girar. Queridos, nós precisamos sair desse lugar. A sua maior batalha não pode ser vencida nesse lugar. No primeiro céu é exatamente aquele lugar que você entende que a sua luta é contra o homem, é contra a mulher. E a sua luta não é contra a carne ou sangue. A sua luta é uma luta que ela está em um outro nível. A sua luta é contra principados e potestades, dominadores do mal que estão nas regiões celestiais. Então não adianta você ficar aborrecido com as pessoas, porque muitas vezes não é sobre elas, mas é sobre o que está nelas. Quem está entendendo aqui? Quantas pessoas que são usadas pelo inimigo para fazer mal a gente. Quantas pessoas que são usadas estrategicamente pelo inimigo para nos destruir. Às vezes você acorda tão bem, você fala: meu Deus, o dia está lindo, o céu está de brigadeiro, eu estou ótima hoje, estou maravilhosa hoje. E aí você sai, você encontra alguém, essa pessoa fala algo para você que você se desestrutura. Você passa o dia todo mal. E você fala: fulano fez isso para mim. Não foi fulano, mas foi o espírito que estava sobre fulano, porque ele queria te atingir. Ele queria te atacar, ele queria te desestruturar, ele queria te levar para esse lugar. E você precisa ser intencional, você precisa ter uma visão, uma percepção clara do que está acontecendo. Não gaste energia em ataques que estão no primeiro céu. Saia desse lugar imediatamente, porque as batalhas elas não vão ser vencidas nesse lugar. A sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A sua luta não é natural. A sua luta está em um reino espiritual e é para lá que você tem que ir para vencer. Existem as batalhas também no que a gente chama de segundo céu. Segundo céu é o reino invisível, onde os anjos e os demônios estão em guerra o tempo todo querendo o nosso coração. É aquela batalha que Daniel viveu. Lá no livro de Daniel ele conta que Deus ouviu a oração dele, mas por conta de uma batalha no reino espiritual, Daniel precisou fazer uma oração para que aquilo viesse até ele.
Daniel precisou fazer um jejum de 21 dias, porque havia uma batalha tão grande naquele lugar. Queridos, esse lugar do segundo céu é o lugar das batalhas no mundo invisível. É o lugar onde muitas vezes a gente vence o inimigo, mas às vezes o inimigo também nos dá socos e nos machuca. É como se fosse um ringue. É aquele lugar onde você fala, meu Deus, é uma prova atrás da outra. Eu venci essa luta, eu venci essa batalha e agora já vem outra. E você está ali ferido ainda, às vezes você ainda está machucado, você ainda está se recuperando e já vem outro baque sobre você. Esse é o que a gente chama de segundo céu. Mas ainda não é nesse lugar que você tem que estar. Ainda não é nesse lugar que você vai vencer por completo. Esse é um lugar de socos, é um lugar de machucaduras, é um lugar que você cai, que você se levanta, você cai, você se levanta. E por isso que às vezes é tão cansativo. Mas eu quero te convidar nessa noite para a gente ir para um outro nível, que é o que a gente chama de terceiro céu. Que é o lugar onde Paulo foi em uma visão. Como ele nos conta lá no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios, ele diz, fui arrebatado, se foi em sonho eu não sei, mas eu fui a um lugar, ao terceiro céu, e ali eu tive uma visão tão extraordinária. Ali eu tive uma visão tão poderosa, porque o que Paulo viu naquele lugar era exatamente aquilo que Deus já havia preparado para mim e para você. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, nos diz que o Senhor já nos abençoou. O Senhor já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aquilo que eu e você precisamos já está nesse terceiro céu. Aquilo que eu e você precisamos, queridos, já está preparado para nós lá. O Senhor já está sentado nesse lugar. Ele já está ali preparando tudo para nós. Já está tudo pronto. Só que você vai precisar acessar esse lugar. Você vai precisar perceber aquilo que está acontecendo lá em cima. Por isso que o Senhor nos fala, queridos, em 2 Reis, uma história tão linda. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Olha o que nos diz essa história. 2 Reis 6,16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aqui fala sobre uma história onde o profeta Eliseu vai para uma cidade. E os seus inimigos, ao saberem que ele estava naquela cidade, eles cercam a cidade para pegá-lo. O seu servo, ao acordar de manhã cedo, ele chega e vê aquilo e ele fica apavorado. Ele entra em pânico, porque ele estava em que céu? Ele estava no primeiro. Ele estava apenas vendo as coisas, ele estava captando e ele estava recebendo aquilo. Ele estava no primeiro céu. É aquele lugar onde você vê o problema. É o lugar onde você só vê a dificuldade. É o lugar onde você só vê a luta. É o lugar onde você só vê o deserto. É o lugar onde você só vê a dívida. É o lugar onde você só vê a perseguição. É o lugar onde você só vê de maneira natural. Esse é o primeiro céu. E aquele servo estava naquele lugar. E ele fala: meu Senhor, nós estamos perdidos. O inimigo está cercando a cidade, o inimigo está nos perseguindo, nós vamos ser destruídos. Só que, queridos, Eliseu já estava em que céu mesmo? Só para ver se você entendeu, ele estava no segundo ou no terceiro? Ele estava no terceiro. Eliseu olha e fala: como assim? Você não está vendo que mais é o exército que está conosco? Você não está vendo o que eu estou vendo, meu filho? E Eliseu faz uma oração e diz: Pai, abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. E quando ele abre os olhos, pode aplaudir o Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquele jovem abre os olhos e ele diz: como assim? Eu não estou vendo mais o exército inimigo, mas agora eu estou vendo um exército de carros de fogo. Os anjos do Senhor estavam agindo naquele lugar.
Aquele jovem entrou na terceira dimensão. Põe um show, tem um livro fantástico que fala sobre isso, sobre a terceira dimensão, sobre você ir para esse lugar onde tudo já aconteceu. Para você ir para esse lugar onde o Senhor já fez, onde o Senhor já operou, onde o Senhor já autorizou, onde o Senhor já te abençoou. Aquele jovem então abre os olhos e fala: peraí, o que eu estou vendo agora é diferente do que eu via antes. E queridos, esse é um lugar onde Deus nos chama para ir. Esse é um lugar onde você vai vencer as suas batalhas. Não adianta você querer bater boca com as pessoas. Não adianta você querer baixar sua régua. Não adianta você querer, ir para um lugar onde não vai ser resolvido. Você precisa alcançar esse nível de dizer: eu tenho que ir para o terceiro céu. Eu preciso ir para esse lugar onde a manifestação de Deus já foi liberada sobre mim. Eu preciso ir para esse lugar onde a glória do Senhor já foi manifesta. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2. O que é que você tem pensado? O que é que você tem colocado na sua mente? Olha o que nos diz Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, ou seja, vamos falar comigo junto? Bora? Lá no alto, lá em cima, não é aqui embaixo não. Ele não está dizendo mantenha seus olhos, seus pensamentos nas contas, nas dívidas, no problema com o marido, no problema com o filho. Não está falando, olha, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, nós precisamos, no nosso campo de batalha, no meio das nossas guerras, das nossas lutas, nós precisamos elevar o nível dos nossos pensamentos. Nós não podemos ficar olhando para aquilo que os nossos olhos veem. Nós não podemos ficar nesse nível tão rasteiro de primeiro céu. Nós não podemos deixar que o desânimo venha sobre nós por conta de uma dívida, por conta de uma dificuldade, por conta de uma decepção, por conta de um ataque. Nós precisamos ir para esse lugar onde Deus está sentado à destra, onde o Senhor está ali, onde Ele governa, onde Ele reina. Olha o que nos diz a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4. Essa é uma noite que você precisa dizer glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, porque eu quero estar em um outro nível. Eu quero vencer as minhas guerras em um outro nível. E olha o que o Senhor fala para mim e para você no versículo 4 do capítulo 2 de Efésios. O Senhor diz para mim e para você, olha só: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar. Ei, presta atenção agora, olha, fica ligado. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça demonstrada pela bondade para conosco em Cristo. Ei, você não é um cidadão dessa terra. Talvez você fique muito frustrado com isso, porque você ama essa terra. Mas você não é um cidadão mais dessa terra. Você está aqui para um propósito. Você está aqui para um projeto de Deus. Você está aqui para ser resposta para as pessoas. Mas você não é mais dessa terra. O seu corpo vai ficar aqui, porque ele não pode ir para essas regiões celestiais. Mas o seu espírito, ele está assentado com o Pai. Ei, o Senhor tem um lugar para você. Ele diz: olha, vocês estão com Cristo nas regiões celestiais. É nesse lugar que eu e você temos que estar. É nesse lugar que nós temos que viver. Então, nós precisamos, queridos, colocar as nossas guerras sobre esse lugar. Eu não vou deixar me abater, eu não vou deixar me abalar
por conta das lutas que eu estou passando, por conta das lutas que eu estou vivendo, mas eu vou acessar esse lugar. Eu vou começar a ver o que ninguém vê. Eu vou começar a vislumbrar o que ninguém vislumbra. Eu vou começar a sentir. Eu vou começar a viajar nesse lugar que o Senhor já me deu. Ei, existe uma autoridade para você prosperar nessa terra. Existe uma autoridade para você vencer batalhas nessa terra. Ei, o inimigo não pode te deter. Ele já foi vencido há mais de 2000 anos atrás. Ele não tem poder mais sobre você. Ele não tem mais autoridade sobre você. Fala para quem está do seu lado, não dê autoridade para ele. Diga, você não pode dar autoridade para ele. Então quando você fala que o seu problema é grande, que você está perdido, quando você começa a agir nesse modo de medo, de inseguranças, de pavor, você está dando uma autoridade para ele. Sempre que eu falo sobre medo, eu indico para as pessoas um livro do Napoleão Hill. E é um livro que tem um tema bem estranho, mas é um livro muito legal. E eu super indico você para ler. O nome do livro se chama Mais Esperto que o Diabo. Você tem que ler esse livro. Porque esse livro fala como o diabo aprisiona as pessoas. Como ele paralisa as pessoas. Como ele cativa as pessoas. É exatamente no medo. É exatamente nesse pavor noturno. É exatamente nesse lugar onde você não sabe o que vai acontecer e você começa a entrar em desespero. Mas eu tenho uma resposta para você. Olha o que nos diz, queridos, a palavra de Deus em Romanos capítulo 16, versículo 20. Olha, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Esse é o lugar dele. Você pode celebrar ao Senhor. Faça barulho, meu irmão, porque o inimigo já caiu por terra. Ele já foi vencido. Você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo porque alguém fez alguma obra lá para você. Crente que tem medo dessas coisas, você não pode deixar que isso aconteça, porque o seu poder e a sua autoridade é maior. Ele que tem que ter medo de você. Ele que tem que fugir de você, não você dele. Você tem a autoridade. O Senhor nos diz o que na sua palavra? Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e se comerdes alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. Ei, a autoridade foi dada a você. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você começar a mudar as regras do jogo. Jesus estava no barco com os seus discípulos. Escuta essa história. E veio uma grande tempestade de repente. Sabe o que os de repente, né, pastora Rosa? De repente. A Dudinha estava bem, de repente. De repente, as coisas começam a mudar. De repente, começa a vir um vendaval, uma tempestade. De repente, você perde seu emprego. De repente, seu casamento começa a ter problema. De repente, alguém se levanta contra você. E aí, sabe o que é que Jesus ensina? Os discípulos começam a ficar com medo. E eles acordam o mestre. Mestre, nós vamos perecer. O barco está para afundar. A água está entrando. Mestre, acorda. Jesus estava dormindo tranquilamente na polpa do barco. E quando Jesus acorda, ele olha para os discípulos e ele fica muito bravo. Ele fala: vocês me acordaram? Por que vocês têm pouca fé? Vocês estão andando comigo há tanto tempo. Vocês caminham comigo há tanto tempo, há tantos meses, e vocês ainda não aprenderam que vocês têm o poder para fazer essa tempestade passar. Vocês não precisam me acordar. O Senhor estava dizendo: eu dei a vocês autoridade para vocês vencerem essa tempestade. E Jesus se posiciona e ele repreende aquela tempestade. E ele fala: tempestade, aquieta-te. Ele dá um comando, ele dá uma ordem, e a tempestade se acalmou. Sabe o que é que eu aprendo?
Se eu tenho fé, se você tem fé, você precisa dar comandos àquilo que vem sobre você errado, ruim. Você não tem que fugir. Você tem que dar comandos. Eu declaro a minha vitória. Não temerei mal algum, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Vento forte, tempestade, perseguição, crise, tudo aquilo que vem para me ofender, para me machucar, para me humilhar, tudo aquilo que vem para me envergonhar, tudo aquilo que vem para fazer com que Satanás cresça. Eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer exatamente isso. Eu estou no terceiro céu. Eu não vou para as regiões do primeiro céu. Eu não vou ficar procurando culpados, não. Eu vou entrar na guerra declarando que o céu já disse sim sobre a minha vida. Eu vou declarar que o Senhor já me abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ei, Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Aquilo que você precisa já está à sua disposição. O que você tem que fazer agora é se posicionar, é declarar isso sobre a sua vida. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, o céu vai se abrir, a minha história vai ser incrível. Eu vou dar a virada na minha vida. Um milagre vai acontecer, porque Deus já liberou. Deus já liberou. Deus já liberou, a Bíblia deixou claro para nós. Já nos foi dado. Nas regiões celestes, a nossa vitória já está lá. O Senhor já escreveu, Ele já nos autorizou. Ele já liberou isso sobre nós. Pastor, então por que a gente tem tanta dificuldade? Porque você às vezes está no primeiro ou no segundo. Quem está entendendo essa palavra? Você talvez está no primeiro. Você está lá preocupado com as dívidas, preocupado com as contas, preocupado com coisas rasteiras. Seus pensamentos talvez estejam tão no terreno que você começa a deixar de declarar. Você começa a deixar de profetizar. Você começa a deixar de ver o que você tem que ver. Enquanto aquele moço viu o exército, ah, meu Senhor, nós estamos cercados pelo exército inimigo. O profeta fala, não tenha medo, meu filho, porque eu já estou em um outro nível. Diga para quem está do seu lado, em que nível você está? Que nível você está? Será que você está no nível daquele servo? Só estou vendo problema. Só estou vendo dificuldade. Só estou vendo não dá. Só estou vendo não posso. Só estou vendo a coisa apertar. Ou será que você já está no nível de Eliseu? De dizer, uau, eu estou vendo uma grande vitória. Eu estou vendo o mover de Deus. Eu estou vendo os céus se abrirem. Eu estou vendo a glória do Senhor vindo ao meu encontro. Em que nível você está? Sabe, Deus nos chama nessa noite a nós entrarmos em um outro nível de céu. Estar no terceiro céu é a coisa mais poderosa que pode existir na nossa vida. Porque nem sempre as pessoas à nossa volta vão entender isso. Por isso que a gente muitas vezes vai ser visto como louco. Porque você está com a situação toda, restrita, e você está lá olhando um carro maravilhoso. Você já está no terceiro céu, entendeu? Você fala, eu já estou longe. Eu já estou lá longe. Você está solteiro, mas já está procurando a roupa do casamento, entendeu? Tá assim, terceiro céu é esse nível. Deixa eu começar a pesquisar. As moças solteiras já tem que ter tudo aí prontinho. Ó, já sei onde vai ser meu casamento, já sei com que roupa eu vou. Isso é nível de terceiro céu. Talvez você até tenha que ir lá já fazer o orçamento. E se você tiver mais ainda nesse nível, talvez você já tenha até que marcar a data. Alguém pode falar, mas você já tem? Você fala, isso é um detalhe. Se está no terceiro céu, vai descer. Isso é um pequeno detalhe. Só falta a pessoa, entendeu? Só.
Só falta meu companheiro. Mas isso aí é rápido, porque ele vai descer, ele está vindo de elevador. Então ele está vindo rápido. Quem está entendendo o que é terceiro céu aqui? Terceiro céu é quando você já entra na frequência do descanso e da celebração. É quando o pau está quebrando, como diz a história, e você já está lá chamando os amigos e falando, vamos fazer uma festa para a gente celebrar? Os amigos vão falar, mas cadê a vitória? Cadê o carro? Cadê a casa? Você vai falar, não importa, está vindo. Eu já quero celebrar, vamos fazer, vamos antecipar. Porque celebrar depois que o mar abre é o óbvio. Celebrar quando o mar ainda não abriu, mas você sabe que ele vai abrir, aí, meu amor, é fé extraordinária. Então, nós temos que ir para esse lugar. Quem é solteiro aqui, solteira? Amanhã vai fazer os orçamentos. Vai fazer orçamento. Chega lá, já vai lá, ó, vou fazer meu orçamento. Eu acho que eu quero minha festa assim, já vou procurar o lugar. E aí, quando você está no caminho, o milagre acontece. Não é assim que Deus fala pra gente? Vai lá, apresenta os leprosos lá. Senhor, Senhor, nos cura. Jesus fala o quê? Vão, apresentem-se ao sacerdote. No caminho, quando eles estavam indo, eles foram curados. Sabe, tem coisas que vão acontecer no seu caminho. É quando você caminha que vai acontecer. Não é quando você fica parado esperando. Estou aqui, Senhor, paradinho esperando. Não, meu amor, se movimente. Quero trocar o meu carro. Quero um carro melhor. Pare de ficar dizendo que você não tem dinheiro, porque no reino espiritual o dinheiro já foi liberado sobre você. Vou visitar as lojas, vou procurar as oportunidades. De repente você chega num lugar que vai ter uma promoção. Eu acredito que Deus prepara promoções só para mim e para você. Você acredita também? Eu super acredito. Eu acredito que tem coisas preparadas só para mim. Quando eu saio, a promoção acaba. Nós precisamos crer nesse terceiro céu, onde tudo já nos foi liberado. Então, pare de ficar se boicotando. Pare de ficar nesse primeiro céu, do nível do problema, de ficar falando da sua dor. Então, estou nesse sofrimento, porque meu marido, meu ex-marido, porque fulano me traiu, me enganou. Pois é, meu amor, nós já estamos no terceiro céu. No terceiro céu a gente aprende que tudo que Deus tira é porque é melhor para nós. Se saiu, é melhor para nós. É melhor que dor agora do que você sofrer a vida toda. Então vamos ser práticos. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então saiu da sua vida, dê graças a Deus e fala, Pai, Tu sabes todas as coisas, amém. Traz gente melhor para mim. Traz gente legal para mim. Mas tem gente que está no sofrimento, que está no primeiro céu. O amigo que traiu há 3 anos, até hoje ela sofre. O amigo não está nem aí para ela, nem sabe que ela existe, ela está lá, oh meu Deus. Acaba com isso, meu irmão, sai desse lugar. Avança. Não, pastora, porque uma situação que aconteceu. Pois é, vamos sair desse lugar. Vamos para o lugar onde tudo já aconteceu. Vamos para o lugar onde Deus está assentado. Vamos para o lugar que Ele já preparou para nós. Foi nesse lugar que Paulo viu. Eu quero ver, gente, o que Paulo viu. Eu não sei o que foi, mas eu quero ver. Porque foi muito poderoso. Foi muito poderoso o que ele viu. Eu penso que Paulo já viu ali tudo aquilo que Deus já tinha feito para o povo. Tudo aquilo que Deus já tinha preparado para nós. E é nesse lugar que nós temos que entrar. É nesse lugar que nós temos que olhar. Você não tem que viver por aquilo que você vê. A Bíblia nos convida, é um livro de fé. Ele nos convida a andar pela fé. E andar pela fé é andar por aquilo que se crê e não por aquilo que se vê. Então comece a alinhar a sua vida. Comece a estruturar a sua vida para esse lugar chamado terceiro céu. Porque é lá que nós vencemos as nossas batalhas. Quem está entendendo? Então eu quero te convidar nessa noite para você ir junto comigo para esse lugar.
onde tudo já foi preparado para nós. Fique de pé, Ministério do Louvor. Pastora, mas e a luta que eu estou enfrentando? Essa luta já foi vencida. Você agora só tem que se posicionar. Você só vai precisar começar a declarar isso. Você vai precisar sair da vitimização, desse lugar de coitadinho. Você não é coitadinho. Fala para quem está do seu lado, toma vergonha, você não é coitadinho. Tem gente que adora ser coitadinho. Adora que os outros sintam a peninha dele. Coitadinho, não tem coitadinho. Todo mundo é responsável pela sua vida. Não tem nenhum coitadinho. Coitadinho, mas tem gente que se posiciona como coitadinho. Se você conhece gente assim, ai gente, eu não tenho paciência pra gente assim. Começou a ficar no mimimi, vai direto ao ponto. E fica rodando aquele negócio que não sai do lugar, então dá uma gastura. Não tem vítima. Nós somos responsáveis pela vida que nós temos. Essa é a verdade. Se você está nesse lugar, porque você tomou decisões erradas, então volte e conserte suas decisões. Pare de ficar culpando os outros. A culpa é da minha esposa, a culpa é do seu marido. Não, a culpa é sua porque você não se posicionou. Nós temos que sair desse lugar de vitimização. Porque o diabo só faz com você o que você permite que ele faça. Existem regras. E você tem que colocar regras. Existem pessoas que permitem o que não é para permitir. E aí, queridos, se você não põe limites e regras, acabou. Então, o terceiro céu é esse lugar onde a glória do Senhor veio sobre nós, onde tudo aquilo que a gente precisa já nos foi dado. Mas nós precisamos acessar e sair desse lugar de vitimização. Vitimização não combina com o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de gente de poder. É um lugar de autoridade. É um lugar de homens e mulheres posicionados que sabem o que querem. Reino de Deus é esse lugar de homens e mulheres que marcham. De homens e mulheres que colocam Satanás debaixo dos seus pés. Pare de ficar falando que você é cristão então, porque o diabo está me perseguindo. Porque o diabo nada. O diabo, ele não é nada diante do Filho de Deus Altíssimo. Pastora, mas eu não estou conseguindo. Chame seu pai. Mas olha, está muito difícil. Chame papai. Você tem um papai. Você tem um paizinho. Você tem um pai que quando você chama, ele vem em seu encontro. Então se está muito difícil, chame ele. Mas algumas coisas ele vai dizer para você: não sei porque você está me chamando, eu te dei autoridade. Repreenda. Pare de ficar. Tem gente que ninguém pode olhar para ela de cara feia que ela começa a chorar. Engula o choro. Engole. Minha mãe falava isso para mim. Hoje os psicólogos dizem que não pode. Eu não sei, porque eu não fiquei doida, tá tudo ótimo. E eu engoli o choro, tudo bem. Tem gente que tem que engolir o choro. Tem que entender que tem que ir pra luta, declarando: o meu Deus é maior que você. E eu vou te vencer. Eu vou te vencer. Eu vou te destruir. Não venha contra mim. Foi o que Davi fez com o gigante. Quem você pensa que é, seu incircunciso filisteu? Se fosse nos nossos dias, talvez Davi fosse chamar um palavrão. Quando você quiser chamar um palavrão com alguém, você fala: seu incircunciso filisteu. Porque isso não era uma boa coisa. Você não precisa chamar outros nomes. Você não precisa xingar, ok? Mas você está autorizado a falar: seu incircunciso filisteu. Quem você está pensando que é? Sobre a minha vida está a autoridade do Pai. Ele já me autorizou a vencer, a avançar. Então saia desse lugar de desculpas, de vitimização, de coitadinho. Ah, não sei por que tudo está errado para mim. Olhe para a sua vida que você vai ver porque deu errado.
Quem são as pessoas que você se aliançou? Quais são os conselhos que você está ouvindo? Foi o que você fez? Você fechou as brechas, está em pecado, está com a vida toda em desordem? Lógico, você vai ter problema. Mas quando você anda com o Pai, quando você anda com o Filho, quando você anda com o Espírito Santo, o seu lugar é o terceiro céu e dizer: Pai, eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer, porque o Senhor já me autorizou. Levante as suas mãos. É hora de você sair desse lugar. E é hora de você começar a se posicionar. É hora de você começar a declarar, assim como Jesus naquele barco: tempestade, você vai se aquietar. Tudo aquilo que tem vindo contra você, você precisa dar uma ordem, um comando. Tudo aquilo que tem se levantado contra você, você precisa se posicionar no mundo espiritual. A sua luta não é contra carne ou sangue. A sua luta é contra principados e dominadores do mal. E é hora de você começar a declarar: o meu Deus já me abençoou. E uma vez abençoado, abençoado serei. Eu não recuarei. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo.